Após a ressurreição, a vida de Jesus compreende um período de 40 dias antes de sua ascensão ao céu. Aqui está um resumo desse período. Resumo da vida de Jesus após a ressurreição. 1. Aparições aos discípulos. Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena perto do túmulo vazio, instruindo-a a contar aos discípulos que ele havia ressuscitado. João 20, 11 e 18. Outras mulheres. Jesus também apareceu a outras mulheres em Jerusalém, que levaram a mensagem aos discípulos. Mateus 28, 1, 10. 2 discípulos a caminho de Emaús. Ele apareceu aos discípulos Cleopas e outro discípulo no caminho de Emaús, explicando as Escrituras sobre o Messias e partindo pão com eles. Lucas 24, 13 e 35. Aparição aos 11 discípulos. Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam reunidos, mostrando suas feridas e incentivando-os a tocarem nele para provar que não era um espírito. Lucas 24, 36, 49, João 20, 19, 29. 2. Instruções e comissionamento. Grande comissão. Jesus deu a grande comissão aos discípulos, ordenando-lhes que fossem a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que ele havia ordenado. Mateus 28, 16, 20. Recepção do Espírito Santo. Ele prometeu o envio do Espírito Santo para capacitá-los, pedindo que esperassem em Jerusalém até a vinda do Espírito. Atos 1, 4, 5. 3. Outras aparições. Pescaria no Mar da Galileia. Apareceu aos discípulos enquanto estes pescavam no Mar da Galileia, realizando um milagre de uma grande captura de peixes e tendo uma refeição com eles na praia. João 21, 2.1, 14. Restaurando Pedro. Em uma conversa particular, Jesus restaurou Pedro, pedindo-lhe que apacentasse suas ovelhas, reafirmando seu papel de liderança entre os discípulos. João 21, 15 e 19. 4. Ascensão ao céu. Monte das Oliveiras. Após 40 dias, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras, onde os abençoou e foi levado ao céu em uma nuvem. Atos 1, 9 e 11, Lucas 24, 50 e 53. 2 anjos disseram aos discípulos que ele retornaria da mesma maneira. Legado e impacto. Fundação da Igreja. As aparições e instruções de Jesus foram fundamentais para a fundação da Igreja cristã. Vinda do Espírito Santo. Os discípulos, obedecendo às instruções de Jesus, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, iniciando a missão de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Atos 2. Estas aparições e instruções finais consolidaram a fé e a missão dos discípulos, preparando-os para continuar seu trabalho na terra. Corpus Christi é uma expressão em latim que significa corpo de Cristo. É uma festa litúrgica da Igreja Católica que celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, o sacramento que, para os católicos, perpetua o sacrifício de Jesus na cruz e sua presença entre os fiéis. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a celebração de Corpus Christi. 1. Origem. A festa foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, após um milagre eucarístico em Bolsena, Itália, onde uma hóstia sangrou durante a consagração. 2. Data de celebração. Corpus Christi é celebrado na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, o qual ocorre 60 dias depois da Páscoa. Em alguns países, onde não é feriado, a celebração pode ser transferida para o domingo seguinte. 3. Objetivo. A festa visa especialmente honrar e adorar a presença de Cristo na Eucaristia, reafirmando a crença na transubstanciação, a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo durante a missa. 4. Ritos e tradições. Procissões. Uma das características mais marcantes de Corpus Christi é a procissão eucarística, onde o Santíssimo Sacramento é levado pelas ruas, acompanhada por cânticos e orações. Altares decorados. Em muitas localidades, os fiéis montam altares decorados e enfeitam as ruas com tapetes coloridos e desenhos. Adoração e exposição. Em várias paróquias, o Santíssimo Sacramento é exposto para adoração pública, permitindo que os fiéis passem um tempo em oração diante da Eucaristia. 5. Significado teológico. Corpus Christi reforça a doutrina católica da presença real de Cristo na Eucaristia e convida os fiéis a refletirem sobre o mistério da fé, o sacrifício de Jesus e a comunhão com Ele. 6. Importância cultural. Em muitos países, Corpus Christi é um feriado nacional e é marcado por celebrações e eventos que combinam devoção religiosa com festividades populares.
Corpus Christi, portanto, é uma expressão da fé e da devoção eucarística dos católicos, proporcionando uma oportunidade especial para adorar e celebrar a presença contínua de Cristo na Igreja através da Eucaristia. Os tapetes coloridos feitos na época do Corpus Christi possuem um significado profundo e são uma expressão de fé e devoção dos católicos. Aqui estão algumas razões pelas quais essa tradição é realizada. 1. Homenagem a Cristo. Os tapetes são preparados em homenagem a Jesus Cristo, especialmente para a procissão do Santíssimo Sacramento que passa por eles. É uma forma de preparar o caminho para Cristo, simbolizando respeito e adoração. 2. Beleza e arte sacra. A criação dos tapetes é um ato de beleza e criatividade, servindo como uma arte sacra que eleva o espírito dos fiéis e embeleza a celebração. Os desenhos e padrões muitas vezes incorporam símbolos religiosos como cruzes, pães, peixes, cálices e outros elementos eucarísticos. 3. Comunidade e colaboração. A confecção dos tapetes é uma atividade comunitária que envolve a participação de muitas pessoas, desde crianças até idosos. A colaboração no trabalho fortalece os laços comunitários e promove a união e a cooperação entre os fiéis. 4. Símbolo de hospitalidade. Preparar o caminho com tapetes coloridos pode ser visto como um gesto de hospitalidade e acolhimento. É como preparar um caminho especial para receber um convidado muito importante, no caso, Jesus presente na Eucaristia. 5. Rituais de purificação. Alguns interpretam o ato de fazer os tapetes como uma forma de purificação do caminho por onde passará a procissão, tornando-o digno para a passagem do Santíssimo Sacramento. 6. Enriquecimento da celebração. Os tapetes enriquecem a experiência litúrgica da festa de Corpus Christi, tornando-a mais viva e expressiva. Eles ajudam a criar um ambiente de celebração que toca não apenas a alma, mas também os sentidos visuais e estéticos dos participantes. Elementos utilizados nos tapetes. Os materiais utilizados para fazer os tapetes podem variar amplamente, dependendo das tradições locais e dos recursos disponíveis. Comuns são: serragem colorida, amplamente usada por ser barata e fácil de tingir. Pó de café, utilizado para criar tons mais escuros. Areia colorida, semelhante à serragem, mas com uma textura diferente. Flores e pétalas, adicionam um toque natural e fragrância. Tampinhas, palha, casca de ovo, materiais recicláveis e ecológicos. Sal colorido, popular em algumas regiões, como sal branco ou colorido. Os tapetes de Corpus Christi, além de serem uma expressão de fé e arte, também representam a diversidade cultural e a riqueza das tradições locais, tornando a celebração única em cada lugar onde ocorre. A ausência da prática de fazer tapetes no Corpus Christi entre os protestantes está ligada a diferenças teológicas e litúrgicas em relação ao catolicismo. Aqui estão algumas razões principais. 1. Diferenças teológicas sobre a Eucaristia. Presença real versus simbolismo. No catolicismo, a Eucaristia é considerada a presença real do corpo e sangue de Cristo. Corpus Christi celebra essa presença real de forma especial. Muitos ramos do protestantismo interpretam a ceia do Senhor de forma simbólica, não reconhecendo a transubstanciação, a crença de que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. 2. Tradições litúrgicas distintas. Menos ênfase em festividades litúrgicas. Muitas denominações protestantes colocam menos ênfase em festividades litúrgicas como o Corpus Christi. Seus calendários litúrgicos tendem a ser mais simples e menos enfocados em celebrações que não estão explicitamente mencionadas na Bíblia. 3. Princípio da sola scriptura. Base bíblica exclusiva. O movimento protestante, especialmente após a Reforma, enfatiza o princípio da sola scriptura, ou seja, a Escritura como a única fonte de autoridade. Muitas práticas, como procissões e a criação de tapetes para Corpus Christi, não possuem uma base direta na Bíblia e, portanto, não são adotadas. 4. Visão sobre imagens e representações. Iconoclastia e simplicidade. Algumas tradições protestantes têm uma visão mais iconoclasta, ou seja, são mais reservadas quanto ao uso de imagens e representações visuais na adoração. A criação de tapetes festivos poderia ser vista como uma forma de adorno que não se alinha com sua ênfase na simplicidade e na adoração direta a Deus sem intermediários ou representações. 5. Desvinculação de práticas católicas.
Distinção consciente. Desde a Reforma Protestante, houve um esforço consciente de se distinguir das práticas católicas. Muitas tradições e rituais que eram significativos na Igreja Católica foram afastados pelos reformadores em um esforço para purificar a adoração e focar nas Escrituras. 6. De enfoque na pregação e estudo bíblico. Centralidade da palavra. A maioria dos cultos protestantes dá ênfase à pregação e ao estudo da Bíblia. Dedicam-se mais a atividades que consideram diretamente relacionadas ao ensino bíblico e ao crescimento espiritual dos fiéis, em vez de celebrar festas litúrgicas com elementos visuais e decorativos. Resumo: a ausência da prática dos tapetes de Corpus Christi entre os protestantes está fundamentalmente ligada a diferenças teológicas, litúrgicas e de princípios de adoração. Eles tendem a focar mais na simplicidade, na centralidade das Escrituras e no simbolismo da ceia do Senhor, em oposição à ênfase católica na presença real e nas celebrações litúrgicas elaboradas.